Boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Essa live, hoje o nosso assunto vai ser um assunto um pouco sensível. Nós vamos falar sobre o preconceito que rodeia nossos meios sociais, as nossas escolas. É um assunto muito importante para a gente conversar, né? Então, eu sou a Cláudia, sócia fundadora da Eros Educacional, e aqui comigo temos a Janaína, que vai se apresentar. Boa noite, eu sou a Janaína, coordenadora de projetos aqui na Elos Educacional. Estou muito contente também de estar aqui nessa noite para batermos um papo, né, conversar sobre esse assunto, que de fato é um assunto delicado, mas é necessário, né? Acho que só a partir do momento que nós debatemos, discutimos mais sobre o tema, nós vamos desmistificar algumas coisas para a gente avançar, né? Antes de nós iniciarmos, mandem suas perguntas, deixar o recado para você que quiser fazer perguntas, mande para a gente, diga o seu nome, a cidade de onde você está falando, que nós gostaríamos muito da participação de vocês também, tá? Então, para começar, Cláudia, o que motivou você a escrever o seu texto? Vamos falar sobre a cor da nossa pele, que está no nosso blog da Elos Educacional. Bem, eu estava sentada fazendo meus trabalhos no final de semana, né? Porque todo educador sempre tem um trabalhinho para fazer no final de semana. E eu estava lá escutando uma reportagem, né? De longe, assim. Eu não escutei muito bem a reportagem, mas ela dizia de como nós brasileiros não tínhamos preconceitos, né? Preconceitos raciais. E tinha um político, estava falando, o assunto era sobre um político que tinha feito um comentário desagradável sobre eu não lembro bem o que é, mas ele estava falando relacionado ao preconceito racial, né? Ele estava fazendo uma piada de muito mau gosto. E aquilo me tocou muito, assim, de como ainda, né, nesse século que nós estamos, ainda nós temos que passar por isso, né? E de como falta discutir esse assunto com clareza, porque se alguém ainda acha que isso não passa, que isso ainda não acontece, né? Dizer que não existe esse tipo de preconceito na nossa sociedade, dentro da escola, isso é um grande erro. Então, a gente precisa sim discutir esse assunto abertamente, claramente, porque se isso não está no nível explícito, né, das pessoas dizerem tão abertamente, com certeza no nível implícito, no nível inconsciente, isso sim, isso existe. E nós, quanto educadores, nós temos obrigação de falar sobre isso, de discutir com os nossos alunos, porque a gente não pode admitir que algum aluno nosso passe por uma situação de constrangimento, de dor, de preconceito dentro da escola. Isso me sensibilizou e às vezes a gente se sente um pouco sem saber o que fazer. E aí eu pensei, por que não fazer um texto para falar um pouco sobre esse assunto? E foi isso que me motivou naquele momento. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a necessidade do reconhecimento, né? Eu me lembro que uma das nossas escolas, dos nossos cursos, ao elaborar um plano de ação, então era um plano de ação para acabar com o preconceito na escola. Mas quando começou a fazer um diagnóstico entre os professores, entre os alunos, os professores não reconheciam o que aconteciam, ações racistas, ações de preconceito dentro da escola. Ela falou, nós voltamos um passo atrás, porque nós vimos que tínhamos que primeiro trabalhar com esses professores o que é o preconceito, o que é o racismo, como se manifesta e como reconhecer que isso acontece para depois nós trabalharmos com os alunos. Então essa questão de reconhecer é essencial para poder trabalhar com a questão. E às vezes você vê algumas pessoas comentando isso, né, nas redes sociais, e você vê muito comentário assim, do tipo, você não pode falar mais nada, que as pessoas não estão preparadas para ouvir, você não pode fazer uma piada, você não pode, né, que tudo é bullying, que tudo é preconceito. E essas pessoas, elas não estão sensíveis a essas microagressões do dia a dia, né, que as outras pessoas passam, né, tanto os homossexuais, os negros, os pardos, assim, qualquer outras pessoas podem passar e magoam, e isso vai passando despercebido, né? Então começa a se fazer esse tipo de comentários, isso fica tão no nível do inconsciente das pessoas que você não percebe mais, começa a naturalizar esse tipo de ação. E a própria pessoa que sofre essa agressão, né, ela
começa a achar natural também e não coloca isso para fora, né? Então, por isso que no texto mesmo eu estava falando sobre isso. O quanto a gente fala disso na escola, né? O quanto a gente abre essa discussão entre os professores, entre os alunos, eles se sentem à vontade para falar sobre isso. Mas você disse isso também, né? Aí a Janaína também fez logo em seguida um texto falando um pouco sobre a representatividade disso nessas relações. Como que você disse isso, Diana? A minha motivação para fazer o texto, primeiro foi lendo o seu texto, né? Então eu vi que você começou dizendo, com um olhar bastante sensível, mas você começou dizendo que você nunca sofreu na pele o que é preconceito, né? O que é discriminação. E aí eu falei, eu posso ver pelo outro lado, de quem já sentiu na pele, né? O que é preconceito, o que é discriminação, e o quanto o papel da escola é determinante, porque eu tive a sorte de estudar em uma escola que não permitia nenhum tipo de diferenciação entre os alunos e que não admitia nenhum tipo de ação racista, preconceituosa, e o quanto isso fez a diferença na minha vida e fortaleceu as ações. Então eu quis escrever para mostrar o quanto o papel da escola é determinante no sucesso ou não dos alunos, né? O quanto a escola pode refutar essas ações racistas ou o quanto ela pode reforçar quando ela se omite, quando não discute o tema. Isso é verdade. E ainda bem que a Janaína teve a sorte, não sei se vocês puderam ler o texto, eu deixo aí a indicação, de poder participar, né, de poder vivenciar numa escola dessa. Mas quantas e quantas crianças nossas possuem esse privilégio de ter uma diretora como a sua, né, que você conta no texto, que teve um olhar aberto, um olhar sensível para lidar com uma situação de preconceito de um aluno com outro aluno. Então, quanto isso a gente tem de comum nas nossas escolas. E é isso que a gente tem que deixar muito claro, né? Então, como que a gente pode fazer isso nas nossas escolas, abrir essa discussão para trazer essa consciência, né? Que é uma parte que eu comentei no texto, né? Isso. Tem um questionamento muito interessante no seu texto que me chamou a atenção, que você pergunta qual o nível de consciência racial, né, da sua escola. Como os gestores podem fazer para medir esse nível de consciência? Saber se a escola dele é uma escola que tem consciência em relação a esse tema ou não? Então, um dos fatores bem interessantes para você fazer isso primeiro é você ter uma ideia de quantas ocorrências desse tipo de situação de discriminação que acontece na sua escola, né? Que são deflagrados, que você consegue observar, tem registro de que os alunos estão sofrendo esse tipo de brincadeira, de piada, de conversinha, né? De discriminatória em relação à cor dele, né? Então, isso é um dos meios. Só que ainda você corre o risco disso ser tão escondido que nem aparece nos registros. Sim. Não é verdade? Que isso pode realmente acontecer. Então, uma das outras formas é você, na própria reunião com seus professores, você perguntar para eles o quanto isso é trabalhado com os alunos, né? O quanto isso é colocado à tona. Né? Quantos projetos existem vários materiais super interessantes para você trabalhar com os alunos, você saber quantos materiais didáticos, fazer uma análise desses materiais didáticos, o quanto esses materiais apresentam a história dessas pessoas que foram tão prejudicadas na nossa história simplesmente pelo motivo da cor, de onde ela nasceu, né? Porque ela nasceu em determinado lugar, porque ela tem determinada cor, ela foi renegada a uma situação histórica. Enquanto os nossos alunos têm esse tipo de consciência, né? Enquanto eles entendem o que foi realmente isso, né? Enquanto os nossos livros didáticos trazem isso à tona. Então, o diretor, o professor, eles podem fazer esse tipo de análise dos seus materiais e ver quanto isso contribui com o aprendizado dos seus alunos. É verdade, porque senão isso fica muito focado 13 de maio, né? Vamos falar da libertação dos escravos, ou chega lá em novembro, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e aí fica trabalhos isolados, né? Só em determinadas datas,
onde o professor vai falar disso. E às vezes falar só com esse foco, né, do negro como escravo, de tudo que aconteceu na história, que é importante, né, acho que é importante saber o que aconteceu, mas não traz o outro lado da cultura, do quanto a África é rica, né, na parte cultural, do quanto trouxe para o Brasil de contribuições, e às vezes isso fica sufocado, né, e eu me lembro bem, quando esses temas eram trabalhados na escola, às vezes dava até uma certa vergonha de estar na sala, né, o aluno fica se sentindo inferiorizado, porque o negro só é mostrado como escravo. Exatamente. E às vezes você vai trazer a cultura africana para dentro da escola e você tem até alguns enganos, né, de parte da sua comunidade com equívocos, né, quando você fala de alguns orixás, de algumas culturas próprias da africana, e há uma confusão em relação a você estar trazendo outros elementos que não é apropriação da história africana para dentro da escola. Então você vê que há tantos enganos em relação a isso, o quanto a gente ainda precisa aprender para fazer com que a nossa comunidade entenda e dê valor. Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente dá valor a isso, porque hoje existe muito valor ao que é europeu, né? Ao que é da cultura branca, europeia, mais do que é das nossas raízes mesmo, africanas. Isso a gente não dá tanto valor. Tem dois casos interessantes assim, sobre o que você está falando, que ilustram bem. Um foi em 2010, que a Copa foi na África, e aí nós falamos, por que não apresentar uma dança africana, né? Na festa, que a gente não chama de festa junina, é festa regional, então por que não fazer uma dança africana? E, a princípio, a nossa dificuldade foi com os pais, porque eles não queriam permitir. As crianças se empolgaram, porque foi um trabalho contextualizado, então eles estudaram o porquê dos movimentos africanos, então tinha toda uma explicação de que o movimento de bater os pés no chão é porque valoriza a terra, que é de onde vem o alimento, os movimentos circulares, que é o ciclo da vida. E eles ficaram fascinados com a história. Mas depois eles começaram a dizer, meu pai não quer deixar dançar, minha mãe não quer me deixar dançar, porque é música de macumba. E aí nós tivemos que convidar esses pais para a escola, fazer um trabalho de conscientização, de mostrar o quanto é importante trabalhar a cultura para combater o preconceito. E depois dessa reunião que nós conversamos com todos os pais, 90% dos alunos participaram e foi o auge da festa, assim, todo mundo gostou muito. E uma outra história que eu me lembrei, é que agora é um pouco mais recente, nós resolvemos trabalhar maculelê, né, que também é uma dança de origem africana. E aí, assim, já com a experiência anterior, nós já conversamos com os pais, com antecedência, chamamos, conversamos, e nós não tivemos problema com os pais. Aí a resistência foi por parte dos professores. Assim, trabalhei esse tipo de música aqui dentro da escola, tá invocando coisa ruim para a escola. Então, de fato, é muito delicado, né, fazer esse trabalho, e precisa de conscientização de todos, porque senão acaba não valorizando o que é cultura, indo por um outro caminho, né? Achando que não é, que é menos importante trabalhar. Você vê que interessante, né? Associar esse tipo dessa riqueza com algo que não é bom, né? Dizendo que trazer algo de ruim. Então é difícil, a gente tem, por um lado, entender que são anos, né? Anos e anos de estudo dessa pessoa, desse professor, desses pais, que de certa forma foram educados para entender que o que vem da África, o que é desse tipo de cultura é de menor valor, né? E nós agora, né, estamos dizendo para ele, não é isso, vamos nos abrir, vamos entender o que é isso. Então a gente ao mesmo tempo temos que entender essa resistência e trazê-los, acolhê-los, né? Mas também nós não podemos permitir que esse tipo de discriminação aconteça, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acolhe esse tipo, que eu diria, de ignorância, no sentido de ignorância por conta de realmente eu não saber, mas eu não posso mais permitir esse tipo de situação que não tenha ocorrido.
Eu vou aproveitar aqui para dar um oi para Edival Dias de Juazeiro do Norte, que está nos acompanhando. Nossa, que legal, lá de Juazeiro. A Cristiane e Regina de São Paulo. A Cristiane e a Regina de São Paulo. A Marli de São Caetano. Beijo, gente. Obrigada por estar nos acompanhando. E o Edival está falando que a cultura afro deve ser dinamizada no dia a dia das nossas escolas e não apenas em datas comemorativas, né? Isso. Ele está nos ajudando aí, confirmando isso. Perfeito, era um ponto que eu ia tocar agora, porque o meu texto fala um pouco da questão da representatividade, porque atualmente nos meios de comunicação nós começamos a ver mais atores negros em outros papéis que não de empregados domésticos, né? E representando outros papéis também, apresentadores negros em telejornal, em programas. E na mídia, essa representatividade influencia bastante, nós sabemos, né? Em todos os contextos, inclusive na escola. Mas a escola não pode ficar dependendo, né, dessa representatividade que vem de fora. Ela precisa ter um trabalho intencional, ela precisa criar pautas, ela precisa ter no seu plano político-pedagógico ações voltadas a essas discussões, a ouvir os alunos, ouvir os pais, ver como essa comunidade se sente em relação aos temas, para fazer um trabalho intencional, né? E tem que ouvir essas crianças, ouvir esses jovens. Os jovens, os adolescentes, né, essa faixa etária, ela é muito sensível a essa discriminação. A gente precisa colocá-los em roda e precisa escutar o que eles têm passado, escutar o que eles têm para nos dizer em relação a esse sentimento de pertencimento a uma sociedade que discrimina sim, que discrimina o negro, que discrimina o homossexual, que discrimina a pessoa gorda, que discrimina o pobre. Então, isso tem que ser colocado na roda, não tem outro meio senão pelo diálogo. Uma outra coisa muito legal que você falou, Janaína, que é, além dessa representação que vem de fora, é trazer pessoas que tiveram percurso, que tiveram sucesso e fazer entrevistas com essas pessoas, né? Que pode servir de exemplo para a nossa comunidade, né? Eu, por exemplo, tenho você aqui perto de mim, que é um exemplo que a gente gosta muito, a Janaína, uma mulher de fibra, de coragem, uma educadora sensacional que está perto de nós aqui, que também teve a sua trajetória, que passou por discriminação, mas que está aqui, que teve suas dificuldades, mas que enfrentou todas elas com positividade e conseguiu superar. Tem outras pessoas muito legais que eu não posso deixar de falar para vocês, que eu gostaria muito que elas estivessem aqui com a gente hoje. É a Marisa Santana, Marisa Santana da Costa. Hoje ela é consultora da Fundação Lehman, mas ela trabalhou em Juiz de Fora, já trabalhou no Rio de Janeiro. É uma educadora fantástica também, a gente gosta muito dela, sim, né? Grande pessoa. Tá aí por esse país afora hoje, falando de educação, falando do seu trabalho. É um grande exemplo de uma mulher forte, inteligente, uma educadora de sucesso, e a gente tem bastante orgulho dela. Também nós temos a Ana, eu falo delas também no meu texto, Ana Valéria Dantas, que também está no Rio de Janeiro hoje, como trabalhando na Superintendência de Avaliação, que também trabalhou pelo país em vários lugares, uma educadora sensacional, que superou também todas as dificuldades e está aí mostrando para o mundo da educação o que as mulheres negras têm para dizer para esse país. Então, trazer essas pessoas para fazer uma discussão aberta, clara, mostrando o seu exemplo, o seu percurso, elas podem servir de inspiração. Quantas mulheres não foram inspiração para mim, na minha infância, na minha adolescência, e eu sempre dizia, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. É a mesma coisa, a gente tem que trazer essas pessoas para os nossos adolescentes escutarem, para as nossas crianças escutarem, servir como referência, e eles poderem dizer, puxa vida, eu quero ser igual a essas pessoas um dia, né? Isso é bem legal, né? Sabe que outro dia eu recebi um depoimento de uma aluna que me deixou até emocionada, porque
ela falou que no meio onde ela vivia, né, assim, negro só era empregado doméstico. E eu fui a primeira pessoa que ela viu, que era a professora dela, e que ela falou, então eu posso estudar, eu posso fazer outra coisa. E hoje ela está fazendo fisioterapia no Rio de Janeiro, e ela me mandou uma mensagem outro dia dizendo isso, você foi a primeira pessoa que me deu uma esperança de assim, eu posso fazer outra coisa. Então olha o quanto é importante, né, essa questão Isso da mexe com a gente, representatividade. Né? E o quanto as escolas estão cuidando, né, dos acervos, dos livros. Será que só existem princesas brancas dos contos de fadas, ou nós estamos trazendo também livros de princesas negras, príncipes e princesas, né, da África para contar as histórias? Os brinquedos, será que nós temos bonecas negras também para aqueles momentos lúdicos que são tão importantes, né, na educação infantil? A escola está pensando nessas questões? Então, são tantos pormenores, né, que nós precisaríamos observar dentro da escola para que esse trabalho seja de fato intencional. Então, são dicas muito importantes, né? Trazer essas pessoas para dar a sua experiência pessoal, cuidar dos livros didáticos, né? Ver qual é esse material que a gente está apresentando para os nossos alunos, que tipo de representatividade você tem nesse material, né? Que tipo de texto, que tipo de literatura, que tipo de filmes que você está trazendo para os seus alunos, que traz o negro, em que posição ele está, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Como que a gente vê isso? Outra dica que eu sempre falo, que eu até coloquei no texto, né? É examinar o ambiente da sua escola. Como é que esse ambiente da escola está transmitindo isso? Os cartazes que a gente pendura nas paredes da escola, como que isso está trazendo para você essa representatividade? Outra coisa que eu acho muito interessante também é esse gestor da escola saber trabalhar com dados da escola, né? Então, você pegar esses números que você tem de alunos negros e pardos, que se falam, né, realmente que são negros e pardos, e começar a observar como que eles estão em relação ao aprendizado deles também, para ver se não está havendo nenhum tipo de diferença, né? Será que os alunos negros e pardos estão tendo alguma diferença de aprendizado em relação aos outros alunos? Vamos trabalhar com dados para ver se isso está tendo isso pode ser algum sinal de que você está precisando dar uma olhada, encaminhar outros fatores influenciando na aprendizagem. Alguns fatores influenciando. Então, são coisinhas que a gente pode fazer, que não são coisinhas, são coisas enormes para serem feitas e que pode fazer toda a diferença no trabalho do dia a dia para essas crianças, e isso vai ser de um potencial enorme para o dia a dia da escola, tenho certeza. Quando você falou a questão da representatividade, né, de nós trazermos pessoas para falar com esses alunos, e nós podemos fazer isso também através da literatura, né? Tem um livro que traz a história de 15 biografias de mulheres negras, e entre essas mulheres tem a Carolina Maria de Jesus, que dava o nome à escola que você já foi diretora, né, que eu sou professora também. E as crianças ficaram encantadas de conhecer a história dela e de falar, puxa, ela era negra, pobre, favelada, catadora de papel, e ela conseguiu se alfabetizar, e os achados, né, dos manuscritos dela viraram um livro que fez sucesso em muitos países por aí, e eles ficaram encantados de conhecer a história. E isso traz mais perspectiva para esses alunos, né, de pensar, alguém que era como nós teve esse sucesso, então nós podemos também. Isso é muito importante. Esse livro é muito legal, chama Quarto de Despejo, né? O livro da Carolina Maria de Jesus. Fica aí uma indicação importante para vocês. O Quarto de Despejo, e o que eu falei antes é Heroínas Negras, é o que traz a história dessas, são 15 biografias, entre elas traz também um trechinho falando da Carolina Maria de Jesus. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês em relação a pequenas atitudes que a gente pode tomar é exatamente tomar atitude. Então, se você é um professor ou se você é um gestor escolar e você presencia ou você é avisado que está havendo alguma ação de discriminação, alguma coisa desse tipo,
você não pode deixar isso passar. Por menor que seja essa situação, né, ou por mais trabalhoso que seja fazer isso, essas coisas elas precisam ser conversadas. Então, uma das coisas que eu falo no texto é que precisamos ter conversas difíceis. Então, quando eu falo dessas conversas difíceis, porque não é tão simples assim você tocar nesses assuntos tão sensíveis. Primeiro porque muitos acham que não existe esse preconceito. Imagina, eu não sou assim, eu não faço isso. Mas nós não podemos deixar essas coisas passarem, né? Porque a pessoa que sofre o preconceito, às vezes ela fala, às vezes ela não fala, às vezes aquilo vai ficar muito fechado dentro dela, ela não vai saber como externalizar isso, principalmente se ela for uma criança, né, menor. Então, o diretor, o gestor, o professor, ele não pode fazer vistas grossas, né? Ele precisa sim sentar, conversar, dialogar e tomar uma atitude em relação a essas ações que acontecem dentro da escola. E tem que ser a todo momento. Então não pode fugir um dia sequer sem tomar uma atitude, né? Nós temos que perseguir esse ideal. E às vezes isso precisa extrapolar os muros da escola, porque por conta dessa realidade que nós vivemos, que é uma realidade histórica, social, cultural, às vezes a criança já vem com isso de casa. Eu ouvi muitas crianças falando, eu preciso ser bom, minha mãe disse que eu tenho que ser bom porque eu já sou negro, então se eu tirar nota mais baixa... Então, assim, já vem com aquela carga de, assim, nas outras coisas eu sou inferior, então, ao menos na escola, eu preciso ser melhor, eu preciso ser bom. Então, também precisa ser feito um trabalho com essas famílias, né, de conversa, de como eles se veem e quais são esses valores que eles também estão passando para as crianças, porque isso acaba sendo reproduzido. Essa carga que eles sofreram, isso que eles vivenciaram enquanto estudantes, acabam passando para os filhos também. Nossa, isso é muito triste da gente ouvir, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, são conversas difíceis. Mas a gente tem que conversar. Então, ao mesmo tempo que se fala com os alunos, a gente também tem que falar que a família. A família é super importante nesse momento. Tanto a família de quem sofre esse tipo de agressão, como as outras famílias, né? Porque a criança por si, ela vem com esse tipo de discriminação para dentro da escola, né? De falar isso, não é por conta dela, é porque ela vive num ambiente que tem esse tipo de fala, que tem esse tipo de atitude. Então, isso é uma conversa com a nossa comunidade em geral, né? Então, eu não sei você, Jana, mas eu acredito que nós demos alguns avanços, como você mesmo disse, né? Que nós já temos alguns telejornais, novelas, até alguns desenhos animados que traz essa representatividade, mas ainda é pouco. Sim. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar sobre esse assunto, apesar de algumas pessoas ainda terem alguma resistência sobre isso, mas é pouco. Acho que a gente precisa ainda ter esse trabalho diário, contínuo, com muita força, com muita garra, para que a gente supere isso o quanto antes. A nossa dívida em relação a esse assunto com a nossa sociedade, ela é grande demais. Então a gente não pode desistir e temos que lutar com muita força, porque os nossos alunos, as nossas crianças, elas merecem isso. Esse é o nosso papel de educador, né? Garantir essa segurança, esse bem-estar para todos os nossos alunos dentro da escola. E nós temos conosco a Maria Eugênia, a Cristina, o Fabiano, a Renata e a Maria Rita. Todos estão assistindo essa live, um beijo para todos. E a Elaine Camargo, ela comenta que as conversas difíceis precisam ser habituais e permanentes. É isso que você trouxe, né? Não pode ser em momentos esporádicos, quando surge o problema. Nós temos que prevenir, né? Nós temos que trabalhar de uma forma planejada e que previna de acontecer essas situações e não somente atuar quando acontece, né, combatendo, mas sim prevenindo. Nós falamos tanto, né, hoje em dia das habilidades socioemocionais, de ter empatia, então eu convido a todos que estão nos assistindo a se colocar neste lugar, né, de ter essa empatia e pensar, como eu falei, eu não passei pela discriminação, pela cor da minha pele, mas já passei por outro tipo de discriminação, como por exemplo, da pobreza, é uma delas, da minha infância,
e a gente sabe que qualquer tipo de discriminação, ela é dolorida, ela machuca um lugar muito difícil de a gente consertar, que é a alma. Então, eu peço para todos vocês, pensem um pouquinho nisso, se coloquem nesse lugar dessa pessoa que sofre essa dor, dessa fala que a Janaína disse, da mãe que fala, você é negro, você já é ruim em tantas coisas, então você precisa ser bom na escola. Pense um pouco nessa frase, o que isso significa para os nossos alunos e vamos ter coragem de ter essas conversas difíceis. Mais do que coragem, né? Vamos ter menos preguiça de ter essas conversas difíceis. É verdade. A Abner e a Malu também estão conosco. E acho que para ajudar, né, a ter essas conversas difíceis, nós vamos trazer algumas indicações, nós vamos colocar nos comentários do nosso blog, aqui do nosso site. Então, nós vamos trazer um link que tem indicação de 10 livros infantis para trabalhar com questões raciais na escola. Nós temos também um link para baixar um livro em PDF sobre as princesas africanas. Então, um livro pronto já, né, para trabalhar lá com os alunos. E tem também um link para o material Cor da Cultura, que é um material que não é tão novo, não é recente, ele é de 2006, mas que é riquíssimo. Tem propostas de trabalho valiosíssimas para se trabalhar com professores, com alunos, com família, abordando esse tema. Então, são algumas contribuições para nós termos essas conversas difíceis. Ai, que legal. Então, nós vamos deixar todas essas indicações, essas referências para vocês aí no nosso Face, para vocês poderem baixar e aproveitar em suas aulas. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Se vocês quiserem continuar fazendo perguntas, a gente pode responder depois, tá bom? Quero agradecer a presença da Janaína. Eu que agradeço. E uma boa noite para todos. Só para encerrar, uma historinha curtinha de um antropólogo que ele foi visitar uma tribo na África. E enquanto ele estava aguardando o carro, né, para ir embora, ele resolveu fazer uma brincadeira. E ele colocou alguns doces pendurados numa árvore e as crianças em fila e falou, quando eu der um sinal, vocês vão correndo e o primeiro que chegar ganha todos os doces. E assim que ele deu o sinal, ele ficou espantado, porque as crianças se deram as mãos e correram para pegar o doce. E assim que eles pegaram, eles dividiram igualmente entre todos. E aí ele falou, por que vocês fizeram isso? Porque o que chegasse primeiro teria todos os doces para si. E as crianças falaram, mas que graça teria um só ser feliz vendo os outros infelizes? E essa é uma mensagem Ubuntu, né, que significa não ao preconceito, a valorização de todos e a união. E acho que é isso, enquanto nós não dermos as mãos e caminharmos todos juntos em busca de uma educação de qualidade e por princípios, ética, moral, que nós queremos tanto, né, nas nossas escolas, nós não vamos caminhar. Então, agradeço a todos também. Boa noite.